início, então, o nosso evento, eu gostaria de apresentar o nosso primeiro convidado, o professor Eurico de Arruda Neto. Ele é médico, infectologista, patologista clínico, ele possui doutorado em medicina pela Universidade Federal de São Paulo e pela Universidade da Virgínia. Ele também possui pós-doutorado em virologia pela Universidade da Virgínia. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Virologia de 2013 a 2014 e atualmente ele é professor titular de virologia da FMRP-USP e pela mesma instituição ele orienta programas de pós-graduação em biologia celular e molecular. Professor Eurico, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Para nós é uma honra e um privilégio poder contar com a sua participação e os minutos que seguem são seus. Muito obrigado. A apresentação tá boa aí, gente? Dá para ver a tela bem? Sim, sim. Ok. Bom, em primeiro lugar, então, obrigado, né, Renan, em nome de quem eu agradeço a todos os componentes aí do Centro Acadêmico Rocha Lima, pelo convite para esse importante evento, né, que já é tradição aqui na nossa faculdade. E vocês me pediram para falar de um assunto que me interessa bastante, que é a importância da pesquisa na graduação, né? E é esse o assunto que eu vou abordar com vocês. E espera aí, que eu estou com problema na passagem dos slides. Gente, meu slide não passa. Ah, tá. Bom, então, a importância da pesquisa na graduação significa, praticamente, que a gente está falando de iniciação científica, né? Que é a oportunidade do aluno de graduação se engajar em pesquisa. Iniciação científica é uma coisa cujo objetivo é iniciar o aluno de graduação na experiência de produzir conhecimento. E é um aprendizado diretamente mentorado, ou seja, esse aluno vai estar diretamente ligado a um mentor, né? Considero esse um dos aspectos mais importantes da formação de graduação de um aluno que estuda o seu curso de graduação, no caso aqui, os alunos são, em sua maioria, da área biomédica, que fazem seu curso numa faculdade que permite seu engajamento em pesquisa, porque oferece campo, né, para realização de pesquisa. Então, esse é o objetivo da iniciação científica. Os principais elementos que compõem a iniciação científica são revisão de literatura, né, um estudo aprofundado do assunto que interessa, um design do estudo, né, um planejamento do estudo, do experimento, se for uma iniciação científica em laboratório, pode ser um experimento clínico, né, pode ser um estudo de um coorte de segmento de pacientes, coisas que a professora Delben vai falar mais tarde. E desenvolver a pesquisa, né, o desenvolvimento prático da pesquisa, a apresentação dos resultados dessa pesquisa em eventos científicos, escrita de relatórios, artigos e, quem sabe, até patentes, né, no caso de ser algum projeto que gere um produto. Gostaria de falar rapidamente sobre o histórico da iniciação científica no Brasil, né? Então, em 1930, surgiu com a criação das primeiras instituições brasileiras que tinham esse ideal de pesquisa científica, e aqui está incluída a Universidade de São Paulo, mas muitas outras, né, universidades, em geral, universidades públicas, mas também há outras universidades não públicas que conduzem iniciação científica. Isso foi nos anos 30. Só em 1951 houve a criação do CNPq, e ali começou a haver concessão de algumas bolsas de iniciação científica, mas não havia um programa regular de IC. Nos anos 70, foi criado o programa regular de bolsas de iniciação científica pelo CNPq. E, em 1988, o programa foi oficializado como o PIBIC, né, que é o Programa de Bolsa de Iniciação Científica. Em 2003, portanto, já neste século XXI, o PIBIC passou a incluir o PIBIC-EM, que é o PIBIC para alunos do ensino médio,
e, em 2006, o PIBIT, que é o Programa de Iniciação Científica para finalidade tecnológica e de inovação, aqueles projetos mais voltados para a produção de um produto ou de uma aplicação. E eu gostaria de dizer que essas instituições aqui de cima, que são essas que têm o ideal da pesquisa científica, que têm a pesquisa científica como atividade fim, ainda hoje são poucas as universidades do Brasil que têm esse desenho, né? Tem muitas universidades que são colleges, né, que são institutos de estudos superiores, mas a proporção de instituições de ensino superior que oferecem campo de pesquisa ainda são poucas, considerando o tamanho do Brasil e de sua população. Gente, quando você estranha numa sala de aula que o professor está falando de algum assunto, né, e você estranha sobre o desconhecido, né, e é do estranhamento que nasce a filosofia. E a filosofia da iniciação científica é justamente a busca da iluminação na dúvida sobre esse desconhecido. Frequentemente, você se depara com o rosto de um aluno na sala de aula, aquele rosto surpreso. Quando o professor fala isso aqui, a gente não sabe como que acontece, né? E aí pode nascer o desejo desse aluno de se aproximar do conhecimento e do método científico, para produzir conhecimento, né? Para gerar mais conhecimento e assim acumular ciência para o futuro. A importância é muito grande da iniciação científica nas áreas biomédicas, né? Porque estimula a formação de cientistas desde a graduação. Então, o crescimento do conhecimento é exponencial e torna impossível cobrir todo o conhecimento na graduação. Muitos de vocês já devem ter percebido isso, né? E, assim, a iniciação científica capacita o profissional que está ainda na graduação, o futuro profissional, portanto, a fazer a crítica da informação. Essa, eu acho, que é um dos ingredientes mais importantes da iniciação científica. Ou seja, está aqui embaixo em letras garrafais. Profissionais que sabem achar a boa informação e sabem o valor de uma boa pergunta científica, né? Um professor meu falava que uma boa pergunta científica muitas vezes é melhor do que uma resposta, né? Todavia, existem grandes desigualdades no Brasil ainda em respeito à iniciação científica. Esse gráfico é de 2015, mas, como vocês podem imaginar, considerando a situação sociopolítica do Brasil nos últimos anos, a coisa não deve ter mudado muito, né? E você vê, então, que tem grandes discrepâncias em termos de concentração de iniciações, de bolsistas de iniciação científica no Brasil, sendo que a região norte e a região centro-oeste são as menos favorecidas, com um pico, obviamente, na região sudeste, onde se encontra a maioria das instituições que têm pesquisa nos seus programas. Eu queria falar rapidamente para vocês sobre o que eu acho que são passos para uma boa iniciação científica, uma iniciação científica bem-sucedida. Primeiro, a escolha de uma pergunta ou um campo de estudo que fascine vocês, né? Às vezes, você já até chega na faculdade com essa pergunta, né? Você vem para a faculdade porque você se interessa por tal assunto, ou porque você teve um parente, ou um irmão, ou um pai que teve uma determinada doença, você gostaria de contribuir no estudo daquela doença, e aquela curiosidade te move tanto que pode te levar ao engajamento num laboratório ou num grupo de pesquisa. Então, essa escolha da pergunta ou do campo de estudo que te fascina é uma parte muito importante e ela é muito intuitiva. Ela vem da sua própria natureza, ela vem da sua experiência no contato com seus professores e com os outros componentes da faculdade. A faculdade não é feita só de professores, né? Aqui você tem alunos de pós-graduação, você tem pós-docs, vocês têm aqueles alunos de graduação que já são veteranos e que já fazem iniciação científica, e conversando com eles você pode ter esse fascínio por algum campo de pesquisa. Segundo lugar, estude muito. Veja seminários de pesquisa naquele assunto. A faculdade é cheia de seminários de pesquisa, em todos os departamentos. Então, você pode buscar a lista de seminários disponíveis na faculdade, na farmacologia, na fisiologia, na bioquímica, e procurar comparecer a esses seminários que são abertos, né? E procure saber o que seus professores fazem na pesquisa. E eu coloquei aqui em vermelho para lembrar que o que os professores fazem na pesquisa pode ser muito diferente do que eles falam na sala de aula, tá? Às vezes o professor está ali na sala de aula dando uma aula sobre metabolismo de lipídio, porque aquela aula foi escalada para ele,
mas ele faz uma pesquisa sobre, sei lá, doença de Alzheimer, que é uma coisa que pode te interessar muito. Então, procure saber o que seus professores fazem em pesquisa, né? Em terceiro, é ler bons resumos de ciência. Nós sabemos que os cursos de graduação são muito puxados em termos de carga horária. Tem muita coisa para ler, né? Já tem muita coisa para ler. Então, se você subscreve, se você se torna membro de um grupo, de uma newsletter, por exemplo, ou assina uma revista, ou frequenta o site da revista FAPESP, por exemplo, que tem reportagens excelentes sobre diversos assuntos científicos em diversos campos de conhecimento, você vai começar a ter esse conhecimento chegando a você de uma forma mastigada já, para você começar a se interessar pelo assunto e se aprofundar. Então, eu citei aqui exemplos como a revista FAPESP, que tem uma revista americana muito boa, que é a Scientific American, né? E existem certas newsletters que você pode pegar gratuitamente nos sites das revistas que são periódicos científicos, como as revistas da Sociedade Americana de Microbiologia, por exemplo, a revista Science, a revista Nature, a revista Cell e diversas outras, né? E isso vem gratuito no seu e-mail. Toda semana, ou de vez em quando, sei lá quantos dias por semana, chega para você. Foi descoberto isso assim em tal campo. Tentar pensar como cientista da área do seu interesse. E confie, viu? Você pode ser pesquisador se você quiser. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu ficava às vezes pensando, será que eu posso mesmo ser pesquisador? Eu achava uma coisa tão, né, longe, né? Mas depois que eu comecei a me interessar e me aproximar das pessoas que faziam pesquisa, eu comecei a ver que eu poderia ser um pesquisador. E que era como se eu estivesse recebendo um treino mirim ali, como um cientista mirim, vamos dizer assim. Você ainda está na graduação, você ainda está iniciando, mas você já é um pesquisador, contribuindo do seu jeito, né? A ciência moderna, ela é interdisciplinar. Então, existem laboratórios que são de disciplinas afins e que abordam o assunto que te interessa de ângulos diferentes. Então, você pode ter, por exemplo, um grupo estudando uma doença, só para ficar na doença de Alzheimer, que eu já mencionei, que estuda a bioquímica da doença de Alzheimer, ou que estuda a neuropatologia, ou que estuda aspectos clínicos da doença de Alzheimer. Então, tem diferentes níveis. E você pode, num seminário de biologia estrutural, descobrir uma coisa fantástica que te interessa, que é, sei lá, a estrutura do amiloide que está depositado na doença de Alzheimer. Então, essa interdisciplinaridade confere múltiplas facetas para a iniciação científica, né? Aproxime-se dos membros do grupo que você almeja. Você quer trabalhar com a professora Rita? Toste-se. Então, se aproxime do grupo da professora Rita, tá? Porque você sabe que ela estuda um negócio legal, bem bacana, e a Rita estuda um negócio lindo, tá? Mas você pode se aproximar pelas beiradas. Converse com os pós-graduandos dela, com os pós-docs dela, sobre o seu interesse. Pergunte se cabe as suas dúvidas, né? Provavelmente você vai ser muito bem recebido, não só no grupo da professora Rita, como em todos os grupos daqui da faculdade, né? Eu mencionei a Rita porque ela está aí me ouvindo. Bom, o tamanho do grupo importa, tá, gente? Então, pense no grupo. Se você entrar num laboratório que já tem 40 pessoas, ou num grupo que já tem 40 pessoas, vai ser diferente de você entrar num grupo que tem 5 pessoas, né? E que a atenção que o grupo vai te dar vai ser muito maior, né? Outra coisa importante é quem vai ser o seu mentor no grupo de pesquisa, tá? Porque, e tem lá o professor, né? Os professores, às vezes os alunos não se dão conta disso, mas os docentes são muito ocupados, né? Muitíssimo ocupados. Então, tem que dar parecer em projeto de pesquisa, tem que escrever artigo, tem que corrigir tese, além de tudo que faz na graduação, que é dar aula, corrigir prova, etc., etc., tem muitas outras coisas. Então, muitas vezes, o mentor, o chefe, aliás, do grupo de pesquisa, vai colocar um projeto de pesquisa para você que é anexado com o de um aluno dele de doutorado, por exemplo. Então, é muito provável que o seu mentor, de fato, no dia a dia, seja esse aluno de doutorado. Se você já escolheu um grupo de pesquisa, mande um e-mail para o professor, porque você está com vergonha, você às vezes tem vergonha de falar com a professora Rita, né, com a professora Delben, você pode mandar um e-mail para o professor e pedir para falar com ele sobre o que ele interessou na pesquisa dele. Manifeste o interesse, né? Se passar uma semana e o professor não responder, ele ou ela, insista, procure falar com membros do grupo, tente descobrir. Às vezes o professor é tão ocupado que ele leu o seu e-mail, sim, aí ele falou, eu vou responder esse e-mail amanhã. Aí amanhã já tem um turbilhão de coisas e ele não respondeu. Muitas vezes é isso que acontece, viu, gente? Então, não é para desanimar se mandar o primeiro e-mail e o professor não responder.
Agora, uma vez que você já foi aceito num grupo de pesquisa, aí eu tenho aqui uma outra listinha de coisas. Número 1, ler muito, né, sobre o seu projeto, para entender o estado da arte. Então, fazer iniciação científica não é uma coisa mecânica, só de chegar lá, pegar o procedimento que tem que fazer e fazer. Não. Tem que entender o estado da arte, tem que tentar ir no bordo do conhecimento, onde está o avanço mesmo, para você poder contribuir com as suas ideias. Pode ter certeza que as ideias melhores de todas são as ideias mais ingênuas, são as mais naíves, como se diz. É o aluno que está recém-chegado no grupo, viu aquele assunto, geralmente ele produz uma pergunta excelente, né, que vale a pena ser investigada. Escreva seu projeto. Coloquei até um sinal de exclamação aqui. Escreva o projeto. Escrever introdução, material e métodos. O que se pretende fazer? Existem vários manuais para escrita de projeto. A própria FAPESP tem um jeito lá para escrever um projeto de iniciação científica. Mesmo que você esteja longe do dia de ter o projeto pronto para submeter, comece a escrever, porque quando você põe a ideia no papel, a sua cabeça funciona melhor, né? Terceiro, procure ser criativo, mas também seja realista e faça perguntas que sejam respondíveis. Não adianta você querer ganhar o prêmio Nobel já com a iniciação científica, tá? Faça perguntas que te deem chance de progredir um pouco, um tijolo de cada vez, né? Lembrando que, às vezes, você faz o experimento, não deu certo. Esse experimento eu considero como aquele tijolo, que é o primeiro tijolo que você tem que pôr no muro para poder subir nele e olhar acima do muro e descortinar o horizonte que está ali adiante. Tá? Muitas vezes você precisa de um erro, né? De um experimento que deu errado para chegar nesse avanço. Né? E aqui, que era para ser um 4, tem outro 3. Agende experimentos com seu mentor e seja realista quanto ao tempo que você pode dedicar. E aqui chega o ingrediente que frequentemente é um problema na IC, que é tempo. Né? Então, o tempo que você tem para dedicar ao seu projeto de IC é o experimento que você pode fazer, o projeto clínico que você pode fazer, qualquer coisa que você vai fazer tem que ser algo que caiba naquele tempo. Não adianta querer esticar o tempo mais do que o tempo dá. Né? Então, pesquisa toma tempo e ela deve ser conciliada com o tempo da graduação. Então, não adianta querer fazer esse milagre do tempo. Junto com o mentor, você precisa ver se as suas janelas de tempo da graduação são compatíveis com a IC. Como eu disse, não adianta pegar um projeto infindável que não vai dar tempo no pouco tempo que você tem. O trabalho de iniciação científica tem que ser equilibrado com a leitura. Leia muito, né? Ler, frequentemente o tempo que você gasta lendo, ele é tão importante quanto o tempo que você gasta fazendo o experimento. As duas coisas têm que estar em equilíbrio. Mas aquele que só faz e não reflete sobre o que faz e não lê, tá? Geralmente o trabalho dele não vai muito adiante. Né? Alargue seus horizontes, né? Faça disciplinas optativas. A nossa faculdade oferece muitas disciplinas, né, optativas, fora da sua zona de conforto. Não fique só na zona de conforto, tá? Vai fazer uma disciplina que te desafia também. Frequenta as discussões científicas do departamento, considere, inclusive, ser ouvinte em disciplinas de pós-graduação. Já tive alunos de iniciação científica que vieram pedir para fazer disciplina de pós-graduação minha. Eu achei lindo, né? Ele não podia fazer como aluno regular, mas ele fez como aluno ouvinte, aprendeu e gostou muito. Né? Bom, além de aprender técnicas e procedimentos e planejar experimentos, também é preciso analisar os resultados e apresentá-los em seminários, congressos e escrevê-los para publicação. Então, a ciência não é nada se o resultado for guardado numa gaveta. Então, você tem que aprender a analisar o resultado. Você vai precisar do seu mentor, conversar com o seu mentor. É justamente aí que o mentor te inicia. Essa é a iniciação científica. O mentor está te iniciando nessa arte de olhar para um resultado, interpretar esse resultado e dali tirar uma conclusão e muitas vezes, inclusive, produzir um avanço. Né? E aqui no nono, você vai errar muitas vezes, tá? Muitas vezes. Mas vai tentar de novo e vai acertar. E como eu já disse, os erros servem muito para o aprendizado, né? E se você não desanimar e você está num grupo animado, entusiástico daquilo que faz, você vai tentar de novo e vai dar certo. A Faculdade de Medicina tem muitas oportunidades para iniciação científica. Essa é uma foto do nosso querido prédio central, onde fica as ciências básicas. Claro que as ciências clínicas estão lá no HC também, e são muitíssimo importantes e você pode fazer iniciação científica também na área clínica.
Eu coloquei o prédio das ciências básicas aqui porque eles são um símbolo, né, de onde se faz pesquisa aqui na área básica da faculdade, e os alunos do primeiro e segundo ano dos cursos, né, da Faculdade de Medicina, que são vários, eles interagem com os professores que ficam aqui nesse prédio, né? Então, é aqui que ficam os laboratórios. Ande um pouco por esse prédio, conheça o prédio, veja onde as pessoas ficam, os professores. Tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Essa faculdade, ela tem um número bem grande aí de estudantes que são estudantes de graduação que estão em programa de iniciação científica. Esse meu gráfico vai até 2017, eu estou aqui sem os dados de 18 e 19, mas vocês podem ver que houve uma tendência sempre crescente aí de engajamento de alunos em programas de iniciação científica. Isso é muito bom e muito nos orgulha aqui na faculdade. Por exemplo, uma das coisas que dá certo de fazer aqui é o engajamento dos alunos no SICUSP, que é o Simpósio Internacional de Iniciação Científica de Ciências Biológicas. Aqui eu tenho de 2014 a 2019, as barras são o número de inscrições ao SICUSP, e vocês podem ver aqui em amarelo inscrições que significam submissão de abstracts, tá? Pessoas que apresentaram trabalhos. E a contribuição da Faculdade de Medicina, vocês veem que é bem razoável, ocupa uma proporção importante dos trabalhos do campus de Ribeirão Preto. Mas não se pode falar, isso aqui eu já estou finalizando, viu, gente? Não se pode falar em iniciação científica sem falar do tempo, né? Tempo, essa dimensão tão importante da nossa vida. E a dedicação de tempo para a iniciação científica pelos docentes é importante, né? A maioria dos docentes se disponibilizam a fazer iniciação científica, mas precisa haver disponibilidade de tempo por parte dos estudantes para fazerem essa iniciação, né? E eu trago exemplos, né, assim, do tanto que a grade horária, né, dos alunos do básico, isso aqui são os alunos da medicina. Eu poderia trazer grades de outros cursos. Eu trouxe da medicina porque eu queria pegar o exemplo mais absurdo, que eu acho, né? Esse aqui é a grade do segundo semestre, do segundo ano de medicina. Vocês podem ver essas únicas duas janelas do semestre inteiro, além das janelas verdes que vocês estão vendo marcadas na cor verde, tá? Mas não dá para fazer iniciação científica somente com uma janela por semana, uma janela verde. Aí você procura, e que outras janelas tem? Você não acha, tá? Acha aquelas duas ali, no mês de outubro, e, de novo, lá no final do semestre, na semana de novembro, já entrando em dezembro. Então, não é possível uma faculdade de medicina com esse potencial de pesquisa não pensar sobre isso e não criar as condições para os alunos fazerem iniciação científica. Lembrar que o Brasil precisa de mais cientistas que se engajem em pesquisa básica e translacional, e que a Faculdade de Medicina tem ótimas condições para a iniciação científica, mas ainda é preciso melhorar. E é preciso melhorar congregando as famosas janelas fantasmas que a gente tem, né? Que são aquelas matérias que estão com horário marcado, mas que usam só metade do horário. Isso tem que ser resolvido, este problema. Essas horas têm que ser concentradas para sobrar uma outra janela em outra parte da semana. Vai ser preciso revisar os conteúdos em todas as disciplinas, com ênfase nas do básico. Eu estou falando do básico, eu sou professor do básico, então eu falo com conforto, não estou aqui refletindo sobre o que outras pessoas fazem, é sobre o que eu mesmo faço, tá? É preciso revisar os conteúdos, criar uma força-tarefa da faculdade, talvez, para revisar esse currículo, passar um pente fino, como eu sempre falo, no currículo, e integrar a iniciação científica ao currículo, dando a ela o seu devido reconhecimento, como uma matrícula, com carga horária, né? Então, você se matricula na disciplina IC, a disciplina IC vai ocupar 2 períodos por semana, isso vai entrar como crédito para você, e ninguém vai te cobrar porque você não está em outra aula naquele horário, porque naquele horário você está matriculado na disciplina de iniciação científica. Por último, eu gostaria só de mostrar, esses são os meus alunos de IC atuais, tá? Que são do laboratório aqui de patogênese viral. É uma galera muito linda, muito feliz, tá? Aqui tem o Matheus De Vita, o Guilherme Otero, o Matheus Dias, a Brenda Vitti, a Stephanie, a Gabriela Condé, o Heitor e o Urtiga, né, que é o Antônio. Gente, muito obrigado, tá, a todos, a vocês pelo convite e a todos que me deram a sua atenção. Professor, muito obrigado pela sua palestra. Sem dúvida, ela trouxe grande inspiração para todos nós.
E eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Em relação ao período de iniciar o projeto de IC, o senhor considera algum período ideal durante a faculdade? Por exemplo, pensando no curso da medicina, o senhor acha interessante terminar o ciclo básico, ou só no ciclo clínico, ou Não. independe disso? Nada a ver, eu não concordo com isso, acho que esse é um pensamento por demais ortodoxo, tá? A iniciação científica, ela tem que partir da alma, sabe? Você está ali porque você tem uma pergunta, essa pergunta você pode ter no primeiro dia da faculdade, tá? E você já querer chegar aqui, ó, professor, eu sou professor no segundo semestre, segundo ano. Já me chegou um aluno do primeiro ano, né, que veio aqui falar comigo, professor, eu estou no primeiro ano, mas eu gostaria de estudar vírus, porque eu li uma revista da FAPESP que falava isso assim, assim. Foi ótimo, entendeu? Então, é claro que ele vai ter que estudar um pouco mais que os outros, porque ele não fez a matéria ainda, então a base daquela matéria, daquela disciplina, mas isso ele pode ganhar estudando, pode ganhar lendo. Então, não concordo com isso. Inclusive, acho que tem alunos que estão no começo da faculdade que já podem estar fazendo iniciação na área clínica, desde que mentorados por um professor que entenda justamente a circunstância da sua formação, comece com leituras, com instrução mais básica, até chegar naquilo que o aluno manifesta. A curiosidade de um aluno de graduação é o ingrediente principal e que não pode ser perdido. Perfeito. A gente fez o pior de tudo. Eu acho que eu congelei, não. Isso, cortou um pouquinho, professor. O senhor podia repetir o final, por gentileza? Não, no final eu falei apenas que até na clínica dá para o aluno fazer a iniciação, mesmo não estando ainda na clínica, porque não necessariamente o trabalho inclui apenas ingredientes de semiologia ou de clínica médica. Ele pode estar numa pergunta clínica que ele pode ajudar a responder com os ingredientes que ele ainda do básico já tenha, né? Inclusive com revisão de literatura, com aspectos. Congelei de novo? Só um pouquinho. Nossa, tá picando, né? Mas eu acho que o principal eu já falei. A gente, por enquanto, é só isso. A gente não recebeu mais nenhuma pergunta. Mais uma vez, queria agradecer a presença do senhor. Foi excelente sua palestra. Tenho certeza que todo mundo vai sair dela inspirado. Muito obrigado por senhor ter aceitado o convite. Foi uma honra ter a sua participação. Obrigado, Renan.